Usamos a escala de pH para indicar o grau de acidez ou de alcalinidade de uma solução. Organiza-se entre os valores 0 e 14. O 7 indica um valor neutro, os valores inferiores a 7 são soluções ácidas e os superiores são alcalinas. Quanto mais baixo o valor, mais ácida é a solução e quanto mais elevado, mais alcalina é a solução. Normalmente a água da chuva é ligeiramente ácida, com um pH de cerca de 5,6, e isto acontece porque a nossa atmosfera contém naturalmente dióxido de carbono que, em contacto com o vapor de água que também existe na atmosfera, origina ácido carbónico, que é uma solução ácida. Porém, o pH da chuva ácida é inferior, com um valor que pode ser, por exemplo, de 4,2. Mas como a escala de pH é logarítmica, verificamos que este exemplo de 4,2 não é apenas uma unidade de acidez superior ao da chuva normal, como aconteceria numa escala linear, mas sim cerca de 25 vezes superior. Chuva ácida é um termo amplo que se popularizou e que designa qualquer forma de precipitação cujo pH é anormalmente ácido devido à presença de componentes como ácido sulfúrico ou ácido nítrico, e inclui tanto a precipitação úmida como chuva, neve, granizo ou nevoeiro, mas também a seca como poeiras que se depositam no solo. A chuva ácida pode ter origem em causas naturais, como as erupções vulcânicas, por exemplo, mas grande parte foi e é provocada pelas atividades humanas, nomeadamente pela utilização de combustíveis fósseis, na indústria, nas minas e até na agricultura através do uso de fertilizantes à base de nitrogênio. Estas atividades emitem substâncias como o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio que, em contacto com o vapor de água existente na atmosfera, criam ácido sulfúrico e ácido nítrico, proporcionando as condições para a formação de chuva ácida. Portanto, o simples facto de utilizarmos eletricidade que foi produzida a partir de combustíveis fósseis, ou de utilizarmos o nosso carro a gasolina ou a gasóleo, ou comermos alimentos que receberam determinados fertilizantes, faz com que cada um de nós contribua para o aumento dos níveis de acidez da precipitação. As regiões mais propensas para a formação de chuva ácida são as que concentram a maior quantidade de agentes causadores, como, por exemplo, determinadas áreas urbanas com tráfego automóvel e centrais que fazem uso de carvão para produzir eletricidade. Mas o vento pode levar as substâncias causadoras para longe da região de origem, fazendo com que a chuva ácida possa acontecer em regiões não emissoras de agentes causadores. Atualmente a chuva ácida não é um fenómeno tão recorrente como era nos anos 70 e 80 do século XX. Desde então, a sua incidência diminuiu devido à regulamentação em vigor sobre a poluição atmosférica. No entanto, não desapareceu e continua a ser um grave problema mundial. Como seria de esperar, a chuva ácida tem um efeito devastador no meio ambiente. E nem os edifícios e os monumentos estão livres por ter um efeito corrosivo na pedra ou no metal que os constitui. E claro, os ecossistemas são também atingidos. As coisas estão todas ligadas umas às outras e os ecossistemas não são a exceção. Um ecossistema é uma comunidade dinâmica de vegetais, animais, insetos e micro-organismos e o seu próprio ambiente, o ar, a água e o solo, criando uma interação funcional. E isto quer dizer que se, por exemplo, afetarmos uma determinada espécie de árvore, todas as espécies de animais, vegetais, insetos e micro-organismos que estão dependentes e que vivem em interação com essa espécie de árvore vão também ser afetados, que por sua vez vão afetar outras. Os lagos e os pântanos são particularmente vulneráveis aos efeitos da chuva ácida, que diminui o valor do pH da água. E como as diversas espécies de seres vivos não toleram o mesmo nível de acidez, havendo umas mais resistentes que outras, os efeitos da chuva ácida não são sentidos da mesma forma por cada uma. Se tivermos, por exemplo, um lago ou um rio cujo valor de pH da água desceu para 5, algumas espécies de seres vivos que vivem nesse lago ou nesse rio não sobrevivem. Portanto, o aumentar do nível de acidez da água pode levar ao desaparecimento de algumas espécies de seres vivos que nela habitam. E se uma determinada espécie desaparecer, outras que vivem numa interação com ela, seja por fazer parte da cadeia alimentar, seja por qualquer outra razão, vão também sofrer as consequências, podendo ter o mesmo fim. Os oceanos também sofrem com a chuva ácida. Os oceanos são ligeiramente alcalinos, com um pH médio de cerca de 8,1, mas à medida que vão absorvendo o dióxido de carbono que provém das atividades humanas, o seu pH vai diminuindo, tornando a sua água mais ácida.
Com isso, diversos organismos sofrem as consequências. Um dos casos problemáticos é o dos corais, que podem ver comprometida a sua capacidade de construção do exoesqueleto, tornando-os assim mais frágeis e mais vulneráveis. E claro, também as florestas sofrem os efeitos da chuva ácida. Árvores mortas são uma visão comum nas áreas afetadas. A chuva ácida altera a química do solo, diminuindo-lhe o valor de pH e privando as plantas e as árvores de nutrientes essenciais, levando-as a adoecer e a morrer. Além disso, também as folhas, o tronco e os ramos são afetados. E, obviamente, os mamíferos, os pássaros, os insetos e os micro-organismos serão também afetados. E nos seres humanos, a chuva ácida é causadora de problemas respiratórios e de irritação nos olhos, além de inúmeras outras consequências. Estando os combustíveis fósseis intimamente ligados à formação de chuva ácida, devemos reduzir e até eliminar o consumo deste tipo de combustíveis para minimizarmos a formação de chuva ácida produzida pelas atividades humanas. Há diversas coisas que podemos fazer. Reduzir o consumo de eletricidade, porque uma parte considerável da eletricidade que consumimos é produzida a partir de combustíveis fósseis. Pela mesma razão, devemos reduzir o consumo de gás. Devemos evitar utilizar o automóvel e, sempre que possível, utilizar a bicicleta ou andar a pé. Devemos optar por produtos alimentares que são produzidos através de métodos amigos do ambiente. Sempre que possível, devemos comprar produtos que são produzidos na nossa região, para que o consumo de gasolina, gasóleo ou eletricidade seja mínimo. Se os produtos vierem de longe, o consumo de combustíveis fósseis e respectivas emissões será maior. Devemos reduzir ou eliminar o consumo de plásticos, porque grande parte do plástico em circulação é produzido a partir de combustíveis fósseis e atravessa um processo de fabrico tóxico para o meio ambiente. A chuva ácida, apesar de ter também causas naturais, como as erupções vulcânicas, é um grande problema criado pelos seres humanos. Nós somos grandes responsáveis pelo estado atual do meio ambiente, mas somos também responsáveis por criar um ambiente mais limpo e mais saudável, bastando que cada um de nós faça a parte que lhe compete nesse sentido. É nosso dever criar hábitos na nossa vida que não sejam prejudiciais para o meio ambiente.